Cara, é muito engraçado que a gente sempre tenta tirar as melhores fotos possíveis, tecnicamente falando, né? Sempre tenta acertar o foco da melhor forma possível, sempre tenta colocar as configurações melhor possível, acertar da melhor forma possível a composição da foto para ela sair perfeita. Só que às vezes, as fotos que a gente nem pensa tanto nelas assim, contam histórias ainda maiores do que aquelas que a gente passa horas e horas pensando, daquelas que a gente fica muito tempo imaginando e pensando em como tirar elas. E esse vídeo vai ser mais ou menos sobre isso, sobre fotos que contam histórias, só que nenhuma das fotos que eu vou trazer aqui pra vocês, elas foram tecnicamente perfeitas. Recentemente eu pude visitar Santiago, no Chile, e essa viagem ela me rendeu experiências muito boas e me rendeu histórias também muito boas, né? Eu tirei muitas fotos nessa viagem e tiveram algumas que elas contam histórias que eu não esperava que elas fossem contar. Eu separei elas aqui para mostrar para vocês. Eu editei elas, né? Eu vou fazer um vídeo sobre como eu editei essas fotos. Elas não estão perfeitas, tecnicamente falando, mas elas contam histórias que fazem muito sentido para mim, sabe? E eu queria falar um pouco disso hoje com vocês e queria mostrar para vocês sobre essas fotos. Todas elas foram tiradas na minha Canon T100, que inclusive é essa câmera que eu tô usando para gravar aqui agora, que também não é uma câmera boa, ela tem várias e várias limitações, então assim, além das fotos não terem ficado perfeitas, elas foram tiradas numa câmera que tem várias e várias limitações. Então chega de enrolação, eu separei 4 fotos para mostrar para vocês e a primeira delas, cara, é essa daqui. Essa foto, ela é da vinícola que a gente visitou, que a gente fez o passeio guiado. Ela foi tirada na adega original que eles mantêm lá na vinícola, que faz parte da visitação da vinícola. Ela carrega uma história do porquê dessa vinícola ter um vinho que se chama Cacilheiro del Diablo, que inclusive é um vinho que é vendido aqui no Brasil, né? Essa vinícola, a história dela é de 1800 e alguma coisa. E lá na época, o dono, né, da fazenda que produzia as uvas, ele trouxe algumas sementes da Europa que, quando ele produziu essas uvas lá nessa região, elas faziam um vinho muito bom e de extrema qualidade. E na época, né, começou a se popularizar que esse cara produzia esses vinhos e as pessoas começaram a roubar a adega dele, né? E aí teve um episódio que 2 caras entraram na adega e tentaram, né, roubar as garrafas e ele produziu lá, tipo, toda uma narrativa, uma coisa lá, que esses caras acreditaram que a adega, ela era protegida, né, ela era guardada pelo próprio demônio. E aí essa história se popularizou e tal, e nunca mais as pessoas voltaram a roubar, né, a adega, porque eles acreditavam que realmente a adega era guardada, né, era protegida pelo demônio. E aí lá eles guardam ainda a adega original, essas coisas que vocês veem depois do portão de ferro são as garrafas ainda da época que eles deixaram lá, tipo assim, elas já envelheceram, já não prestam mais, mas eles deixaram lá e lá no fundo eles colocaram, né, a sombra do diabo ali guardando a adega. E cara, é tipo muito legal ver que eles ainda deixam essa parte da história da adega, né, o início, né, da vinícola e toda a história, né, você faz todo o passeio pela vinícola e vê toda a história da fazenda, da vinícola e tal, toda a história da família, né, que é dona da vinícola. Cara, eu achei muito legal mesmo e assim, toda essa encenação que eles fazem, né, todo esse cenário que eles criam para lembrar da época e guardar ainda a adega original, eu achei sensacional. A segunda foto, olhando assim, ela pode parecer que não tem nada demais. A gente estava visitando a cidade de Valparaíso e é uma das cidades mais antigas do Chile, se não a mais. Tá aí, eu não sei dizer com certeza essa informação, mas essa foto é de um hotel que, segundo o guia, e assim, essa história eu tô acreditando no guia, né? Essas marcas que estão nessa parede, elas são do terremoto de 2010, né, que teve no Chile, que foi um dos terremotos com a maior magnitude. E essas marcas, elas são do terremoto, segundo o guia. O Chile é um país sísmico, eles têm terremotos todos os dias lá, mas eles não são perceptíveis. Acima da escala 7, se eu não me engano, você sente, né, os tremores de terra. E esse de 2010 teve uma escala muito grande, eu não vou saber dizer agora quanto, posso colocar aí na tela depois. Mas isso daqui são marcas, né, que foram deixadas na estrutura por conta do terremoto.
E eu achei muito legal que elas estão lá, tipo assim, não foi reformado, não foi pintado, nem nada. São marcas do terremoto que aconteceu lá em 2010. Então, assim, não é uma foto, assim, extraordinária, não é nada demais, é uma foto de uma parede. Mas ela conta a história, né, do lugar que foi atingido pelo terremoto. Foi uma estrutura que sofreu, né, o impacto do terremoto. Só que lá as estruturas elas são feitas para aguentar, né, os terremotos. Então, por isso que, né, não caiu tudo. A terceira foto eu tirei no Vale Nevado. E essa foto, na verdade, ela é uma história minha. Na verdade, não é bem uma história, é mais porque ela significa muito pra mim. Porque no Vale Nevado, durante o inverno, ele tá todo coberto de neve, né? Obviamente. Mas durante o verão, que foi quando a gente foi, não tem neve. Tem as geleiras, né? Que são os glaciais, que eles estão congelados e tem gelo o ano todo. Independente da época do ano, independente da estação. E nessa foto aqui, cara, eu tirei quando a gente tava no ponto mais alto que a gente conseguiu chegar, que era a 3.300 metros. Mais pro fundo vocês conseguem ver uma das geleiras, né? Que inclusive cada uma das geleiras tem um nome. E, cara, foi uma experiência que eu não sei explicar, sabe? Assim, foi uma sensação tão boa que eu senti quando a gente chegou lá em cima, que eu acho que eu poderia passar o dia todo sentado ali só vendo as montanhas, sentindo o ar fresco ali no rosto e tava gelado até quando a gente tava lá em cima. E para subir foi difícil porque 3.300 metros ali já dá para sentir um pouquinho de falta de ar na hora de caminhar e tal, na hora de subir a escada. E subir a montanha foi uma coisa que, cara, eu poderia fazer várias e várias vezes de novo. Eu poderia ficar ali o dia todo só vendo as montanhas, tirando foto e filmando também. Mas, cara, foi uma coisa assim, uma experiência que me marcou muito, muito mesmo, que, sabe, mudou alguma coisa em mim. O que eu não sei dizer, mas mudou alguma coisa. Tá ali naquele lugar significou muita coisa pra mim, sério. Essa foto, pra mim, acho que foi a melhor foto que eu tirei das montanhas quando a gente subiu. E, cara, ela me marcou muito, muito mesmo. Então, assim, essa foto, a história dela é mais pela sensação que eu tive quando eu tirei essas fotos, sabe? A sensação que eu tive quando a gente tava lá em cima, e é uma coisa assim indescritível. Eu poderia fazer várias e várias vezes de novo. E essa última foto, cara, foi literalmente a última foto que eu tirei na nossa viagem. Assim, basicamente, só dando um contexto, a gente tava voltando pro hotel, tava no último dia, eu tava, assim, muito ruim do estômago, eu fiquei, cara, muito ruim nesse último dia, passei mal. Passei o último dia todo assim, com a cabeça doendo, o nariz meio entupido, querendo ficar gripado e ainda com a dor de estômago horrorosa. Tipo assim, tinha passado a noite inteira com muita dor de estômago. E aí a gente tava voltando pro hotel, porque a gente tinha feito um passeio no centro. E aí a gente pegou e pediu Uber, né? E tava voltando pro hotel, que a gente ia passar o resto da tarde no hotel pra no final da tarde arrumar as malas, porque a gente ia viajar no outro dia bem cedo. Eis que o Uber para no sinal, e aí eu olho pro lado, tava esse senhor vendendo as coisas na calçada. E aí, quando eu olhei, cara, esse senhor ele não tinha uma perna. E aí, bem na hora que a gente parou com o carro, que o Uber parou o carro, né? Parou um cara e foi comprar um chiclete dele. Ele tava vendendo um monte de coisa ali, vendendo essas viseiras, vendendo umas bolsinhas, chiclete, um monte de coisa. E aí chegou um cara que pediu um chiclete pra ele, aí ele foi e falou quanto é que era, não consegui escutar direito. O cara foi, tirou o dinheiro do bolso, entregou pra ele e meio que ficou esperando assim pra esse senhor pegar o chiclete e entregar pra ele, né? E aí ele pegou e, tipo assim, essa parte deu pra escutar, ele pegou e falou, não, pode pegar aí. Quando eu fui perceber, por ele não ter uma perna, ele não alcançava as coisas que estavam mais na beira, assim, da mesa que ele tava vendendo. E aí ele foi e pediu pro cara pegar. E ele realmente não alcançava, porque ele, tipo, só alcançava no que ele... até onde o braço dele alcançava ali na volta da mesa, né? E ele tava com essa muleta, com a garrafa d'água de plástico mesmo, embaixo da mesa, e com um monte de caixa, assim, na volta e tal. Tem até uma caixa que aparece aí na foto. E aí, nesse momento, cara, eu fiquei olhando assim, e era um senhor de idade já, sabe? Devia ter seus 60 a mais, sabe? Então, cara, foi assim uma coisa que naquele momento, na hora que eu tirei a foto, eu tirei a foto mais por mim do que
pelo significado da foto, sabe? Porque eu fiquei pensando assim, cara, eu tô aqui de férias, viajando, passei 7 dias em outro país, 7 dias muito bem, fiz, cara, os passeios mais incríveis que eu poderia ter feito aqui. E eu tava, tipo assim, mano, eu tava muito puto, tava muito indignado, sabe? Tava, tipo, chateado no último dia, porque eu tava com o estômago doendo e tal. Só que naquele momento, o jeito que eu tava me portando era tão ruim, sabe? Do tipo assim, né, eu tava com muita dor de estômago e tava, tipo assim, realmente muito difícil pra fazer qualquer coisa. Tanto que não teve vídeo do último dia, porque eu não tava conseguindo, simplesmente não tava conseguindo fazer nada. Só que aí eu comecei a pensar, cara, pode estar ruim a minha situação? Pode. Mas tem tanta gente que gostaria de estar nessa situação com dor de estômago. E nesse momento, cara, me bateu um sentimento de, assim, eu tenho que ser grato pelo tanto que eu tenho, sabe? Tenho que ser grato por estar com saúde, naquele momento nem tanto, mas tava com saúde, tava podendo viajar, tava podendo visitar um lugar que eu nunca tinha visitado, um outro país completamente diferente aqui do Brasil, tava podendo fazer os meus vídeos, tava podendo, sabe, passar um bom tempo com meu pai e com meu irmão, tipo, fazer uma viagem muito legal com eles, sabe, tipo assim, de ver aquele senhor ali vendendo as coisas e com toda aquela dificuldade dele, eu falei assim, cara, a gente realmente tem que ser muito grato pelas coisas que a gente pode fazer, né, mas enfim. A história dessa foto é essa, tipo assim, me marcou de uma forma que, assim, ver esse senhor com toda essa dificuldade vendendo as coisas, muito provavelmente é por necessidade, não é tipo assim, porque ele é muito guerreiro e tal. Não, é por uma necessidade, ele não tá ali porque, ele tá fazendo uma renda extra. Provavelmente é porque ele precisa, é por necessidade que ele tá ali. E aí, na hora que a gente chegou no hotel, eu comecei a pensar pelo resto da viagem, sabe? Pensar, tipo, em toda a viagem que a gente tinha feito. E, sabe, a gente tem que ser grato pelas coisas, sabe? Então, assim, essa foto, ela não tá com o foco acertado, ela não tá com as melhores configurações. Eu tirei ela de dentro de um carro que tava parado no sinal, mas ela significa bastante, sabe? E, bom, nesse clima, né, de sejamos gratos pelo que nós temos, eu me despeço de vocês, finalizo esse vídeo e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se você tem críticas, sugestões, se você quer ver mais conteúdo como esse aqui no canal, deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, ativar as notificações e eu acho que eu vejo você em um próximo vídeo. Tchau, tchau!